Meus queridos irmãos, a igreja celebra hoje a festa da conversão de São Paulo apóstolo. E a festa, esta celebração de hoje, nos faz refletir sobre a importância da conversão. Em tempos em que até se fala que conversão não é mais necessário, que se converter à fé verdadeira, converter-se à fé verdadeira, à religião verdadeira, ao Deus verdadeiro, não é mais necessário. Nós celebramos a festa da conversão de alguém que, por zelo da sua religião, da sua fé, ou por um aparente zelo, perseguia e matava cristãos. São Paulo, antes Saulo, perseguia os cristãos, a tal ponto que Jesus apareceu no caminho que ele estava fazendo para perseguir cristãos e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A ponto de Jesus aparecer para ele e dizer essas palavras. Porque é claro, Jesus, ele se identifica com os cristãos. Ele se identifica sobretudo com os perseguidos. Perseguir cristãos é perseguir Jesus. Perseguir os seguidores de Cristo é perseguir o próprio Cristo, e ele havia dito isso. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, perseguir cristãos é perseguir Cristo, e ele já havia dito que seria assim. Que toda vez que alguém fosse perseguido em seu nome, seria ele o perseguido. Então, Jesus toma as dores dos cristãos e aparece para Saulo, que estava numa das suas empreitadas para purificar o mundo dos cristãos, para purificar a sua religião que estava sendo tomada por conversões ao cristianismo. Como eu disse, nós estamos num tempo em que se afirma facilmente que não é necessário mais a conversão. E cada um pode ficar na sua religião, no seu paganismo, nos seus deuses falsos, que não tem problema. Que tudo é a mesma coisa, que tudo é o mesmo Deus, só muda a perspectiva, que todas as religiões salvam. E nós, então, há 2000 anos afirmamos o contrário. É necessário se converter. E uma vez que Paulo se converte de perseguidor, ele passa então a um grande evangelizador, uma grande coluna da nossa fé, da igreja, que fica responsável, ou se vê responsável, também por mandato divino, de evangelizar os pagãos. Por isso nós chamamos ele de apóstolo dos gentios. Ele foi o responsável por difundir o evangelho, ou um dos maiores responsáveis por difundir o evangelho entre os povos pagãos. Ele passa de perseguidor para um grande evangelizador, seguindo também o mandamento de Cristo: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro. Jesus aqui, ele não põe nenhum limite. Ide em alguns lugares, em alguns endereços. Ele não diz isso. Ele diz: ide pelo mundo inteiro. E é por isso também que nós, enquanto igreja, enquanto paróquia, vamos pregar o evangelho ao mundo inteiro, em todos os endereços, em todos os lugares da nossa paróquia.
e aonde Deus permitir, nós faremos isso, né? Vocês, há pouco tempo, tiveram a experiência de fazer a missão das capelinhas, foram de casa em casa, com muito custo, com muito sacrifício, visitaram as famílias que estavam, né, nas suas casas, porque muitas casas estavam vazias ou as pessoas não estavam em casa. E vocês levantaram 900 famílias que aceitaram receber a capelinha de Nossa Senhora em nossa paróquia. 900 famílias. E a esse número vai se juntar tantas outras à medida em que as capelinhas começarem a funcionar. Mas essa experiência que nós fizemos há pouco tempo, uma experiência simples, apenas de cadastramento daqueles que querem receber as capelinhas, já nos deu uma prova de como é necessário evangelizar. Por um lado, porque muitas pessoas estão afastadas de Deus, afastadas da igreja, não têm vida, né, religiosa, não têm prática religiosa, ou se tem, é mínima. E tantas outras, por outro lado, estão desejosas, né, querendo que a igreja faça isso. Eu escutei muitos relatos assim: a igreja católica nunca me visitou, é a primeira vez. E olha que foi uma visita breve, né, rápida, simples, objetiva, mas já gerou no coração das pessoas a alegria, né, já gerou no coração das pessoas um ânimo pela nossa fé, pela nossa religião, pelo Deus verdadeiro, o Deus que São Paulo primeiro perseguia e depois anunciou. Logo, no próximo mês, nós iremos retomar as missões em nossa paróquia de maneira mais constante e orgânica também, e também não só para cadastrar, mas para levar o Evangelho, propriamente dito, levar o Evangelho, pregar o amor de Deus, pregar que Jesus é o nosso Salvador, pregar que Deus tem um plano para cada um de nós, um plano de amor, um plano de salvação. Nós iremos cumprir esse mandamento de Cristo na prática, sendo testemunha, aonde a gente vive, na família, no trabalho, nas pastorais, nos movimentos, mas também na prática, indo ao encontro daqueles que estão longe de Deus. O que o Papa Francisco tanto fala é a igreja em saída, a igreja que vai ao encontro daqueles que estão longe de Deus. Nós faremos isso porque nós acreditamos que a conversão é importante, que a conversão é fundamental. Não para aumentar o número dos nossos paroquianos ou dos nossos fiéis, mas para aumentar o número daqueles que chegarão no céu, daqueles que se colocarão a caminho, por zelo às almas, por amor às almas, por amor à salvação dos nossos irmãos, por esse projeto que é de Deus e que passa por cada um de nós. Então, por zelo, amor da salvação das almas, nós iremos fazer esta missão. É necessário se converter, é necessário abandonar a mentira, o erro, as práticas enganosas do demônio, do mundo e da carne, para seguir o Deus verdadeiro. Queridos irmãos, vamos pedir a São Paulo, na festa da sua conversão, que ele nos dê, pela sua intercessão, o ardor missionário que ele teve depois, do seu encontro com Jesus Cristo. Nós hoje viemos aqui para nos encontrar com Jesus Cristo, na palavra e na Eucaristia. Queremos o mesmo ardor missionário, o zelo pelas almas, que Ele interceda por nós e nos dê este ardor missionário. Mas antes de tudo,
interceda pela nossa conversão. Que não é um ato único e isolado, mas é uma prática, uma ação constante na nossa vida. Do início ao fim da nossa caminhada, nós estaremos em constante conversão ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.